O corredor do tribunal estava silencioso demais para uma manhã de terça-feira. Os passos apressados dos advogados ecoavam como se viessem de muito longe, e entre aquela pressa toda, uma mulher caminhava devagar, quase escondida atrás da própria preocupação. Marina. 32 anos, uniforme simples de servente hospitalar, cabelo preso sem muito cuidado, olheiras profundas, e não de falta de vaidade, mas de noites inteiras acordada. Segurava uma pasta azul cheia de papéis amassados, e na outra mão, mantinha firme a pequena mochila do filho. Lucas, 8 anos, estava sentado num dos bancos do corredor, encolhido, respirando de forma cansada. Tinha aquele olhar febril e abatido de quem não deveria estar ali. Mas não havia alternativa. Marina não tinha com quem deixá-lo, e a audiência era obrigatória. Ela ajeitou o cobertorzinho do menino. "Tá tudo bem, meu amor?" perguntou baixinho. Lucas assentiu, mas a respiração pesada não combinava com sua resposta. A tosse fraca que escapou logo em seguida dizia tudo o que ele tentava esconder. Marina fechou os olhos por um instante. O peso do mundo parecia sempre maior do que seus ombros podiam suportar. E mesmo assim, ela continuava. Porque mães solteiras não têm o luxo de parar. Ela ouviu o oficial chamar. Caso 481B. Marina dos Santos. O coração dela disparou. Marina levantou-se, ajudou Lucas a ficar de pé e caminhou até a porta. Antes de entrar, o oficial inclinou-se para ela. "Senhora, seu filho não parece bem. Tem certeza de que consegue participar da audiência?" "Eu preciso", e respondeu, com sinceridade quebrada. "Se eu faltar, eles aumentam a multa." O oficial respirou fundo, balançando a cabeça num gesto silencioso de compaixão. Abriu a porta para ela entrar. Dentro da sala, o juiz Montaldi folheava alguns processos. A toga preta impecável contrastava com sua expressão cansada, mas atenta. Ele tinha aquela presença que preenchia a sala inteira, e não por ser duro, mas por ser justo. Ao ver Marina segurando o filho pela mão, algo em seu olhar mudou instantaneamente. "Senhora dos Santos?" perguntou ele, gentilmente. Sim, meritíssimo", e respondeu ela, um pouco sem voz. Lucas tossiu de novo, chamando a atenção do juiz. O menino se apoiou na perna da mãe, pálido. "Seu filho está doente?" perguntou o juiz, inclinando-se para observar melhor. "Ele está com bronquite aguda, senhor", explicou Marina, com o olhar cheio de vergonha que não deveria existir. "A crise piorou ontem à noite, mas eu não consegui atendimento. O posto estava sem médico, e eu tinha que vir aqui hoje. Não podia faltar. Eles já tinham colocado multa. Eu não tinha escolha." O juiz fechou lentamente o processo à sua frente. "Sente-se, por favor." Marina assentiu e acomodou Lucas na cadeira ao lado dela. Ele encostou a cabeça no ombro da mãe, cansado. Cada respiração parecia um esforço. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Até que o juiz começou. "Estou vendo aqui que a senhora recebeu uma multa por estacionamento irregular em área restrita. Corresponde?" Marina engoliu seco. "Sim, meritíssimo. Mas, não foi por descuido. Eu só tentei levar o Lucas às pressas para o hospital. Ele estava sem ar. Eu parei onde consegui. Naquele momento, eu não pensei em mais nada. Eu só queria que ele respirasse." A voz dela quebrou. O juiz manteve o olhar firme, mais suave. "E o hospital atendeu?" Marina baixou os olhos. "Não, eles disseram que não tinham leitos e me mandaram para outra unidade. E na segunda unidade, o médico pediu exames que eu não tinha dinheiro para pagar. Depois disso", ela respirou fundo, "voltamos para casa. Ele melhorou um pouco, mas a crise voltou hoje." O juiz escutava tudo com uma expressão que misturava indignação e empatia profunda. "Senhora dos Santos, por que não tentou algum transporte público ou ambulância?" Ela riu. Um riso amargo,
completamente involuntário. Por que não existe ambulância para quem não consegue respirar devagar? Por que ônibus demora meia hora para passar? Por que eu moro na parte da cidade onde as coisas só funcionam quando tem eleição chegando? E por que, a voz dela baixou, porque eu não tenho ninguém para me ajudar? Eu sou só eu. E ele? Lucas apertou a mão da mãe, como se entendesse mais do que deveria. Um oficial no canto da sala pigarreou, visivelmente emocionado. O juiz virou algumas páginas do processo, analisando documentos. Havia fotos do carro, a notificação de multa, e um registro apontando o estacionamento em vaga exclusiva por 18 minutos. 18 minutos. O mesmo tempo em que uma criança pode perder a capacidade de respirar adequadamente durante uma crise. O juiz empurrou os papéis para o lado. Senhora dos Santos, a senhora trabalha em que área? Limpeza hospitalar, respondeu com humildade. Faço turnos noturnos, porque é o único horário que consigo alguém da vizinhança para ficar com o Lucas. Mas ontem não consegui ninguém e então precisei levá-lo comigo. Cheguei atrasada no turno. Fui advertida. E ela respirou fundo, eu não posso perder esse emprego, meritíssimo. Eu não posso. Era impressionante como algumas histórias chegavam ao tribunal já machucadas antes mesmo de serem contadas. O juiz observou Lucas, que tossiu novamente e levou a mão ao peito. O menino precisa de supervisão médica, disse o juiz, mais para si do que para ela. Isso não é um resfriado comum. Marina assentiu, mas havia uma dor enraizada além do óbvio. Meritíssimo, eu sei que eu errei. Sei que parei onde não devia. Só que, às vezes, a vida não espera a vaga certa. A crise não espera o estacionamento certo. A febre não espera a burocracia. Eu só queria que ele respirasse. Ela passou a mão no rosto, enxugando discretamente as lágrimas, e agora eu não sei como vou pagar essa multa. Eu já devo 2 meses de aluguel. Eu só não sei mais o que fazer. A honestidade dela não era dramática. Era crua. Real. Do tipo que dói até em quem está apenas ouvindo. O juiz recostou-se na cadeira, pensativo. E então disse: Senhora dos Santos, antes de tomar qualquer decisão, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E peço que responda com sinceridade absoluta. Ela assentiu. A senhora tem apoio familiar? Marina balançou a cabeça negativamente. Não, senhor. A mãe do Lucas, ela hesitou, corrigindo-se, a minha mãe nos deixou quando eu era pequena. E o pai do Lucas foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Não tenho irmãos. Não tenho ninguém. O juiz anotou algo. A senhora tem plano de saúde? Ela riu de novo, dessa vez com um cansaço tão profundo que parecia cortar a sala ao meio. Senhor, eu mal tenho dinheiro para comprar o remédio da bombinha dele. O único plano que eu conheço é o SUS. E quando ele falha, sobra a minha fé. O juiz franziu o senho. Aquela resposta o atingiu como um golpe direto. Ele respirou fundo. E a senhora tem conhecimento de que estacionar em vaga exclusiva, e mesmo em emergência, pode gerar multa? Marina assentiu, envergonhada. Tenho. Mas naquele dia, se eu tivesse deixado Lucas tentando respirar enquanto dirigia mais 5 quadras, eu não sei se ele estaria aqui hoje. Eu fiz o que qualquer mãe faria. O que meu coração mandou. Eu só queria salvar o meu filho. O oficial, ao ouvir aquilo, desviou o olhar tentando disfarçar a emoção. O juiz fechou o processo de novo. Senhora dos Santos, há algo mais que a senhora gostaria de dizer antes que eu analise seu caso? Ela hesitou por alguns segundos, respirando fundo antes de responder. Só queria pedir que o senhor olhasse para a gente não como números da multa, mas como pessoas. Eu não estou pedindo favoritismo, nem querendo fugir de responsabilidade. Só queria justiça de verdade. Justiça que entende que nem sempre a vida nos dá tempo para fazer tudo perfeitamente certo.
Eu só queria que o senhor entendesse que eu tentei. O silêncio que se seguiu foi profundo. Denso. Cheio de significado. O juiz Montaldi observou Marina e Lucas por longos segundos, sem dizer nada. E então, com um gesto lento e preciso, abriu uma gaveta específica da mesa. A mesma gaveta que ele só abria quando a decisão ia muito além da letra fria da lei. Ele puxou um documento interno, colocou-o sobre a mesa e ajeitou os óculos. Quando levantou os olhos, havia algo diferente ali, uma determinação firme misturada a uma empatia que poucos juízes tinham coragem de demonstrar. Senhora dos Santos, disse ele, com a voz firme e baixa, eu já tomei minha decisão. A sala inteira ficou imóvel. Lucas ergueu os olhos cansados para o juiz. Marina segurou forte a mão do filho. E então, o juiz começou a pronunciar uma sentença que mudaria o destino daquela família, mas não de forma previsível. Senhora dos Santos, começou o juiz, com a voz calma, mas carregada de intenção, eu quero que saiba, antes de qualquer coisa, que eu ouvi cada palavra que a senhora disse. E ouvi, também, aquilo que não estava dito, e o medo de perder o emprego, o medo de perder o teto, o medo de perder o seu menino. Marina engoliu em seco. A mão dela procurou a de Lucas, quase por reflexo. Muita gente senta nessa cadeira e inventa desculpas, continuou o juiz. Culpa o sistema, culpa a polícia, culpa o vizinho, culpa a sorte. Mas a senhora não fez isso. A senhora assumiu que parou em lugar proibido. Assumiu que conhece a regra. A única coisa que pediu foi que a justiça enxergasse o contexto. Ele virou uma página, embora já soubesse de cor o que havia ali. A lei foi criada para organizar a cidade, disse. Mas quando a lei é aplicada sem alma, ela deixa de servir as pessoas e passa a servi-la a si mesma. E isso, eu não vou permitir aqui. Algumas pessoas no fundo da sala se remexeram, como se tivessem acabado de ouvir algo importante demais para ser ignorado. O juiz respirou fundo. O valor original da sua multa é de R$ 680, ele leu. Para uma mãe solteira, com um filho doente, 2 meses de aluguel atrasados e um emprego ameaçado, R$ 680 não são uma multa. São um abismo. Marina baixou a cabeça. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Então vamos começar por aqui, disse o juiz, fechando a pasta diante de si. Esta multa, Senhora dos Santos, está cancelada Ela piscou várias vezes, como se tivesse certeza de que não tinha ouvido direito. Ser cancelada? Repetiu, sem acreditar. Cancelada, confirmou o juiz. O tribunal reconhece que a senhora estacionou em local irregular, mas reconhece, também, que a senhora agiu em situação de emergência, tentando salvar o próprio filho. A lei existe para proteger vidas, não para punir quem tenta desesperadamente preservá-las. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Era como se o ar tivesse sido solto ao mesmo tempo por todos ali. Marina levou a mão à boca, tentando conter o choro que vinha com força. Mas, meritíssimo, eu não sei nem como agradecer. Ainda não terminei, respondeu ele, com firmeza suave. Cancelar a multa é a parte fácil. O difícil é lidar com o que acontece depois que a senhora sai dessa sala. E é isso que eu quero discutir agora. Ele tirou os óculos, limpando-os com um lenço, mais para organizar as ideias do que por necessidade. A senhora me disse que trabalha em hospital, turno da noite. Disse que não tem com quem deixar o Lucas. Disse que ele precisa de cuidados médicos que não consegue pagar. Disse que o posto não tinha médico, que o hospital não tinha leito, que a vida não tinha paciência. E eu acredito. Não porque é uma história comovente, mas porque eu vejo essa realidade todo santo dia. Marina observava sem piscar. Então, antes de decidir qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta diferente da que normalmente faço, e prosseguiu ele. Em vez de perguntar por que a senhora estacionou naquela vaga, eu quero saber, ***, que esta corte pode fazer pela senhora e pelo seu filho, hoje, ***.
A pergunta caiu na sala como um raio. Marina demorou alguns segundos para entender que aquilo não era retórico. Ela começou, confusa, não sei, senhor. Eu só vim aqui com medo de sair devendo mais dinheiro. Nunca pensei que pudesse impedir alguma coisa. Pois eu estou pedindo que peça, disse o juiz. Dentro do que está ao alcance desta corte, o que a senhora precisa hoje? Ela olhou para Lucas. O menino respirava ruidosamente, com aquela dificuldade que já era familiar demais. Ela sabia a resposta, claro. A mesma resposta que martelava sua cabeça todas as madrugadas. Eu precisava, a voz falhou, de um médico que olhasse para o meu filho sem me mandar embora porque eu não tenho plano. Eu precisava de um lugar onde ele pudesse ser atendido de verdade. Eu só queria que ele respirasse sem dor. Só isso. A simplicidade do pedido doeu em quem ouviu. O juiz assentiu, lentamente. Entendo, e murmurou. E é exatamente por isso que eu fiz uma coisa antes desta audiência começar. Ele pegou o telefone fixo ao lado, verificou uma anotação e prosseguiu. Quando vi seu processo, notei que a multa dizia vaga exclusiva em frente ao Hospital Central de Providência, um setor de emergência pediátrica. Pensei, e uma mãe, com um filho com bronquite, parou em vaga irregular exatamente na frente da emergência pediátrica. E então eu me fiz outra pergunta, por quê, depois de estar na frente da emergência, o menino ainda não está sendo tratado? Marina ouviu com atenção crescente. Então, antes da senhora entrar aqui, eu liguei para o Hospital Central e revelou o juiz. Falei com o diretor clínico. Pedi o prontuário de entrada da senhora no dia da ocorrência. Eles confirmaram que a senhora esteve lá, que seu filho foi avaliado por um enfermeiro, que foi colocado numa fila, e que ficou aguardando mais tempo do que o protocolo pediátrico considera seguro para uma crise respiratória. Marina arregalou os olhos. Eles disseram isso? Disseram. E eu registrei, e respondeu o juiz, erguendo um papel, no hospital, Senhora dos Santos, falhou com o seu filho. E depois o município ainda tentou cobrar da senhora o preço por tentar salvar o menino em meio a essa falha. Isto é inaceitável. Um murmúrio indignado percorreu o tribunal. Eu não tenho competência para mudar o sistema de saúde inteiro, prosseguiu o juiz. Mas eu tenho competência para registrar, formalmente, que esta mãe agiu em situação de emergência e que houve falha institucional no dever de atendimento. E foi exatamente isso que fiz. Ele colocou o documento sobre a bancada, marcando com a caneta. A partir deste registro, este caso deixa de ser uma mãe que parou em vaga irregular e passa a ser um sistema que não atendeu uma criança em crise. E é isso que será encaminhado ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Marina tapou a boca com a mão, as lágrimas escorrendo sem controle agora. Meritíssimo, eu nunca, ninguém nunca. Ela não conseguiu terminar a frase. O juiz, então, mudou o foco. Olhou para o oficial ao lado. Oficial Ribeiro, o senhor poderia, por favor, verificar se a assistente social da vara está disponível? O oficial assentiu e saiu imediatamente. Lucas tossiu de novo, mais forte desta vez. Marina afagou suas costas. O juiz inclinou-se um pouco para a frente. Lucas, chamou, com voz suave. Você está conseguindo me ouvir bem? O menino ergueu os olhos. Seus cílios, levemente grudados pelo cansaço, tentavam acompanhar a voz. Tô sim, senhor. Você gosta da escola? Ele pensou um pouco antes de responder. Gosto, mas eu falto quando fico sem ar. A professora manda bilhete para minha mãe. Marina baixou a cabeça, envergonhada. E você quer brincar como as outras crianças? Correr, jogar bola, andar de bicicleta? Continuou o juiz. Quero, respondeu Lucas, com sinceridade simples. Mas a mãe fala que eu tenho limitação. É esse o nome. O juiz sorriu de leve, com os olhos. A sua limitação, Lucas, não é você.
É a falta de cuidado que o sistema teve com você. E isso, nós vamos começar a mudar hoje. Nessa hora, a porta lateral se abriu, e uma mulher de crachá entrou às pressas. Era assistente social, Ana Paula, profissional experiente, habituada a casos duros, mas que ainda não tinha perdido a capacidade de se indignar. Meritíssimo, o senhor pediu minha presença? Pedi, sim, doutora Ana Paula. O juiz fez um gesto em direção a Marina e Lucas. Conheça Marina dos Santos e seu filho, Lucas. Vou precisar que a senhora intervenha diretamente neste caso. A assistente social se aproximou, sorrindo com gentileza para o menino. Oi, Lucas. Ela acenou. Prazer em conhecer você. Ele respondeu com um gesto tímido. O juiz retomou. Doutora, esta mãe trouxe o filho em crise respiratória ao hospital, não foi atendida como deveria, voltou para casa com o menino ainda debilitado e, no meio de tudo isso, recebeu uma multa que, felizmente, esta corte está anulando. Mas isso não resolve o problema central, esta criança precisa de acompanhamento médico contínuo, medicação adequada e suporte básico que essa mãe não tem como pagar. Ana Paula assentia, enquanto anotava. Entendido, meritíssimo. Posso acionar imediatamente a rede de saúde e os programas de atenção à criança com doença crônica. Tenho contatos na unidade respiratória infantil. Mas vou precisar de encaminhamento formal. Vai ter mais do que isso, e respondeu o juiz. Vai ter prioridade. Ele assinou rapidamente um ofício. Estou determinando, por despacho desta vara, que o caso do Lucas seja tratado como prioritário em avaliação pulmonar e acompanhamento contínuo. Quero o relatório médico inicial em até 7 dias. E quero, também, que seja avaliada a possibilidade de fornecimento gratuito da medicação inalatória de uso contínuo. Marina levou as mãos ao rosto, desabando em lágrimas silenciosas. Senhor, ela soluçou, e ninguém nunca fez nada assim pela gente. Deveriam ter feito muito antes, respondeu o juiz. Não estou lhe fazendo favor, senhora dos Santos. Estou apenas tentando corrigir, um pouco, o atraso de uma sociedade que insiste em colocar o peso nas costas de quem menos pode carregar. Ele voltou-se novamente para Ana Paula. Além da parte médica, essa mãe está com 2 meses de aluguel atrasados. Vamos ser claros, se ela for despejada, o tratamento do Lucas será inútil. Por que de que adianta remédio se ele estiver dormindo no chão gelado de uma calçada? Ana Paula anotava, concentrada. Vou verificar imediatamente se há algum programa emergencial de auxílio aluguel disponível. Se não houver, podemos tentar uma articulação com alguma ONG parceira. Também posso avaliar o acesso dela a benefício assistencial, se preencher os requisitos. Perfeito, e disse o juiz. Quero um plano mínimo de estabilização dessa família. Nada mirabolante. Só o suficiente para que essa mãe pare de viver apagando incêndios sozinha. Marina enxugou o rosto, tentando recuperar um pouco de ar. Eu não sabia que podia, que tinha direito a essas coisas, confessou. Quando eu fui no CRAS uma vez, a fila estava enorme. Eu fiquei 4 horas lá. O Lucas começou a tossir, eu tive que ir embora. Nunca mais tentei. O juiz assentiu com pesar. O sistema, muitas vezes, parece desenhado para afastar justamente quem mais precisa, e comentou. É por isso que, de vez em quando, a justiça precisa se lembrar de que ela não é um prédio. É uma atitude. Ele então respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo ainda mais importante. Senhora dos Santos, a partir deste momento, este tribunal deixa registrado que a senhora não é uma infratora de trânsito. A senhora é uma mãe que enfrentou uma emergência de saúde e foi mal atendida pelo serviço que deveria acolhê-la. Isso está escrito. Isso está documentado. E isso será usado para cobrar providências das instituições envolvidas. Marina apenas balançou a cabeça, tentando acreditar que aquilo tudo era real. E quanto a mim, continuou o juiz, quero propor algo mais. Ele entrelaçou as mãos.
A senhora estaria disposta a voltar a este tribunal daqui a 30 dias, para me contar pessoalmente como Lucas está, se o atendimento foi feito, se a medicação chegou, se a situação da moradia foi minimamente estabilizada? Ela arregalou os olhos. O senhor quer que eu volte? Quero, e respondeu o juiz. Porque justiça não termina quando o martelo bate. Justiça de verdade continua depois. E eu quero garantir que, ao menos neste caso, o fio não será simplesmente cortado. Marina respirou fundo e assentiu, emocionada. Eu volto, sim, senhor. Eu volto quantas vezes precisar. Só de saber que alguém se importa, e isso já muda tudo. Lucas, com a voz fraquinha, resolveu falar. Moço, quer dizer, seu juiz. O juiz sorriu de leve. Pode me chamar de juiz mesmo, Lucas. Ou de senhor. Tanto faz. Obrigado por ajudar a minha mãe, disse o menino, com sinceridade desarmante. Ela sempre ajuda todo mundo. Ninguém ajuda ela. A frase bateu no peito de todos que estavam ali. O juiz respirou fundo, e por um momento precisou controlar a própria emoção. Hoje, respondeu ele, suavemente, todo mundo aqui está ajudando vocês dois. E, se depender de mim, isso não vai parar por aqui. Ele fez uma anotação final. Muito bem. A multa está anulada. O encaminhamento médico está determinado. O acompanhamento social, acionado. A audiência, por hora, está suspensa, não encerrada. Eu quero vocês de volta aqui em 30 dias. E espero, sinceramente, que a próxima vez que o Lucas pisar nesta sala, ele sorriu para o menino, seja apenas para me contar que está correndo no pátio da escola sem ficar sem fôlego. Lucas abriu um sorriso pequeno, cansado, mas real. A assistente social se aproximou de Marina. Vamos começar hoje mesmo, Dona Marina. A senhora não vai mais caminhar sozinha. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Enquanto saíam pela porta lateral, muitos na plateia continuavam imóveis, processando tudo o que tinham visto. Aquela audiência, que começou como mais um caso de multa, tinha se transformado em algo completamente diferente. Uma aula silenciosa de humanidade. E embora o martelo ainda não tivesse batido pela última vez nesse processo, todo mundo ali sentia que algo importante já tinha mudado. Não só para Marina e Lucas, mas para todos que ainda acreditavam que justiça, quando é de verdade, não é apenas punir. É cuidar. E o que o juiz faria depois daquela audiência, mostraria que ele estava disposto a ir além do que qualquer um esperava. Ao sair da sala do tribunal acompanhada da assistente social, Marina sentia as pernas trêmulas, como se o corpo inteiro estivesse apenas agora percebendo o peso que carregava havia meses, e talvez anos. Lucas caminhava devagar ao seu lado, respirando com um pouco mais de conforto após ter recebido, ainda ali na triagem do tribunal, algumas nebulizações de emergência trazidas por um paramédico que a própria assistente social acionou. Era a primeira vez, em muito tempo, que Marina dava alguns passos sem sentir que o mundo iria desabar a qualquer momento. Mas enquanto eles se afastavam, dentro da sala o juiz Montaldi permanecia sentado, imóvel, olhando para o ofício que havia acabado de assinar. Ele sabia que muitos casos difíceis passariam pela sua bancada naquela semana, e roubos, violência doméstica, conflitos familiares, disputas infinitas sobre pequenas dívidas. Mas havia algo em Marina e Lucas que o deixará inquieto. Não era apenas empatia. Era indignação. Indignação com a frieza burocrática que multou uma mãe durante uma emergência. Indignação com o hospital lotado que deixou o Lucas esperando mesmo em crise respiratória. Indignação com o fato de que tantas mães como Marina existiam, invisíveis, exaustas, abandonadas por estruturas que deveriam protegê-las. E indignação, acima de tudo, com o fato de que o tribunal só tomava conhecimento dessas histórias quando já estavam no limite. Ele sentiu aquela irritação discreta queimando por dentro, do tipo que só a submete quem ainda acredita na justiça mesmo depois de décadas servindo a ela. O oficial Ribeiro retornou à sala. Meritíssimo, disse,
aproximando-se, gostaria de informar que o paramédico relatou melhora inicial nos sintomas do menino. Ele recomenda que a criança seja levada ao centro respiratório ainda hoje, conforme o encaminhamento da doutora Ana Paula. O juiz assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ribeiro, e ele chamou, tirando os olhos do processo, quantos casos como o da dona Marina a gente recebe por mês? Não de multa. De sobrevivência. De gente que não sabe mais para onde correr. O oficial ficou pensativo. Difícil dizer, senhor. Mas, muitos. Mais do que caberia numa planilha. O juiz suspirou. E quantos desses casos recebem uma solução completa? Digo, em algo além de uma simples multa paga ou cancelada? Ribeiro hesitou antes de responder. Quase nenhum, senhor. A corte resolve o processo. A vida da pessoa continua do lado de fora. O silêncio entre eles durou longos segundos. É isso, e murmurou o juiz. E é justamente isso que eu quero mudar. O oficial não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas conhecia bem o tom. Quando o juiz Montaldi falava dessa maneira, algo grande vinha pela frente. Enquanto isso, Ana Paula caminhava com Marina para uma sala reservada ao lado do tribunal, em um espaço pequeno, mas acolhedor, onde famílias em situação de vulnerabilidade recebiam atendimento. Vamos nos sentar, Dona Marina, disse a assistente social, com a calma de quem sabia lidar com o caos humano diariamente. Quero entender exatamente o que a senhora vive hoje. O que funciona, o que não funciona, onde dói, onde aperta. Marina se sentou devagar, segurando a mão de Lucas. Ela ainda estava tentando processar o fato de que alguém, e mais de uma pessoa, na verdade, estava disposta a ajudá-la. Vou começar perguntando sobre sua rotina, disse Ana Paula. O juiz mencionou que a senhora trabalha em hospital, turno da noite. Pode me contar um pouco mais? Marina respirou fundo. Eu trabalho das 10 da noite às 6 da manhã. Sou responsável por 2 andares. Limpeza pesada. É cansativo, mas é o trabalho que eu consegui depois que o pai do Lucas nos deixou. Quando saio, corro para casa, deixo o menino com uma vizinha para ir pro turno da manhã no mercado. De lá, vou direto pro turno da tarde no depósito. Mas, ultimamente eu não tenho conseguido fazer os 3 turnos. Eu fico com medo de deixar o Lucas sozinho muito tempo. Ele tem piorado. Ana Paula anotava rapidamente. O ideal seria que a senhora tivesse apenas um trabalho, e observou. Um trabalho decente, que pagasse o suficiente. Mas até que isso aconteça, vamos pensar em como aliviar essa carga. Ela virou-se para Lucas. Lucas, querido, me conta uma coisa, quando você tem crise, o que sente primeiro? Minha barriga repuxa, respondeu ele, apontando para o diafragma. E aí parece que meu peito fecha. Aí eu começo a tossir. Às vezes eu fico tonto. Marina apertou a mão dele com carinho. Ele fica todo vermelho, explicou ela. Às vezes não consegue nem falar. Ana Paula assentiu, anotando tudo. Isso não pode continuar. Vamos iniciar o acompanhamento com o pneumologista infantil o mais rápido possível. Vou tentar encaixe urgente. Marina observava como quem olha para um milagre. A senhora acha mesmo que eles vão atender a gente? Assim, é rápido. O juiz determinou prioridade, disse Ana Paula, com um sorriso leve. E uma determinação judicial abre portas que normalmente ficam fechadas. Marina sorriu também. Um sorriso pequeno, tímido, quase desacostumado. Obrigada, de verdade. Isso não é caridade, Dona Marina, e respondeu a assistente social. É um direito. Um direito que a senhora nunca teve oportunidade de exercer porque o mundo sempre exigiu que resolvesse tudo sozinha. Enquanto conversavam, Lucas começou a cochilar na cadeira. A febre havia diminuído um pouco, mas o corpo dele estava exausto. Ana Paula se levantou. Vou pegar uma manta para ele. Já volto.
Marina ficou observando o filho dormir, sentindo a primeira ponta de esperança que havia sentido em meses. Talvez anos. E pela primeira vez desde que tudo explodira, e a multa, a crise respiratória, a exaustão, e ela se permitiu acreditar que poderia voltar para casa naquele dia sem sentir que estava carregando o mundo nas costas. Enquanto isso, dentro da sala do tribunal, o juiz Montaldi não conseguia se afastar mentalmente do caso. Ele abriu o computador, puxou notas antigas que guardava como rascunhos, artigos sobre políticas públicas, dados estatísticos ignorados por todo mundo. Ele ficou ali, digitando por alguns minutos. Mas não era sentença. Não era despacho. Era rascunho de projeto. Um programa do tribunal voltado a famílias vulneráveis. Algo que nunca existira antes. Algo que ninguém esperava que viesse de um juiz. Mas Montaldi acreditava que a justiça, quando ficava trancada entre quatro paredes, deixava de existir. Ele parou, respirou fundo e olhou pela janela. Começamos com uma mãe, e ele murmurou. Mas não vamos parar nela. Na sala ao lado, Ana Paula voltou com a manta e encontrou Marina enxugando discretamente as lágrimas, mas sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Dona Marina, disse a assistente social, o juiz quer vê-la novamente antes de a senhora ir embora. Marina arregalou os olhos. Eu, fiz algo errado? Pelo contrário, respondeu Ana Paula. Ele só não terminou. O coração de Marina acelerou. Ela acordou Lucas com cuidado, e juntos caminharam de volta até a porta da sala de audiências. O oficial Ribeiro abriu a porta para eles. O juiz está esperando. E quando Marina entrou novamente na sala, percebeu que o olhar do juiz não era mais apenas o de quem julgava um caso. Era o de alguém prestes a mudar mais do que uma única vida. E o que ele disse a seguir definiria tudo. O juiz esperou que Marina e Lucas se aproximassem da mesa antes de falar. Sua expressão não era de autoridade distante, mas de alguém que carregava a responsabilidade real pelo que estava prestes a fazer. Senhora dos Santos, começou ele, com a voz calma, porém firme, e eu pedi que voltasse porque ainda há algo que preciso dizer. Algo que, na minha opinião, é tão importante quanto cancelar sua multa ou garantir atendimento médico para o seu filho. Marina apertou a mão de Lucas, ansiosa. Quando a senhora entrou aqui hoje, continuou o juiz, e eu vi uma mãe desesperada, cansada, preocupada em sobreviver. Mas agora, depois de conversar com a assistente social, depois de ouvir o relato completo da sua vida, eu vejo outra coisa, vejo coragem. Vejo resiliência. Vejo alguém que não deveria estar aqui como ré, mas sim como exemplo. Marina ficou imóvel. Aquelas palavras não eram comuns para ela. Eram quase estranhas. Vou ser direto, e prosseguiu o juiz. A senhora não precisa apenas de ajuda emergencial. Precisa de estabilidade. E o tribunal não vai ignorar isso. Ele pegou uma pasta diferente da que continha a multa e abriu sobre a mesa. Esta é uma parceria entre o tribunal, o Hospital Central e a Secretaria Municipal de Serviços Sociais. É um programa pequeno, piloto, que estava quase sendo cancelado por falta de inscritos. Mas hoje, ele tem uma inscrita. Marina franziu o senho, confusa. Meritíssimo, eu não entendo. A senhora foi incluída no programa de suporte integral à família trabalhadora, explicou o juiz. Isso garante 3 coisas imediatamente. Ele ergueu um dedo. Primeira, acesso imediato a médico especializado e fornecimento contínuo e gratuito da medicação respiratória do Lucas. Outro dedo. Segunda, acompanhamento social mensal para garantir que a senhora não volte à mesma situação sem apoio. O terceiro dedo. Terceira, prioridade para realocação em vaga de emprego formal indicada pelo próprio tribunal, compatível com sua rotina de cuidados com o Lucas. Marina levou a mão à boca. Eu não mereço tudo isso. Merece, sim, e corrigiu o juiz, com firmeza tranquila. Porque o sistema falhou com você. Porque você faz a parte mais difícil, todos os dias, sem descanso.
E porque seu filho precisa de você viva, saudável e não destruída pela exaustão. Lucas apertou ainda mais a mão da mãe. E tem mais uma coisa, adicionou ele. Marina regalou os olhos, sem saber se podia ouvir mais. Consegui, através da própria prefeitura, uma vaga no Programa Municipal de Transporte Comunitário. Isso significa que, se Lucas tiver outra crise, a senhora não vai depender de ônibus, nem vai precisar arriscar estacionar onde não deve. A partir de hoje, vocês têm direito a transporte prioritário para emergências pediátricas, sem custo. Marina começou a chorar. Dessa vez, não era dor. Era alívio. Era um tipo de alívio que ela nunca tinha sentido antes, e o de perceber que por um instante, apenas por um instante, o mundo não estava esmagando seu peito. Lucas olhou para o juiz. Então, disse o menino, em voz baixa, a gente não vai mais perder a nossa casa? O juiz respirou fundo antes de responder. Não, Lucas. Não vão. A assistente social já está verificando o auxílio emergencial de aluguel. E se, por algum motivo, esse auxílio não sair, e ele fez uma pausa, e eu mesmo vou encontrar uma alternativa. Vocês não ficarão na rua. Não enquanto este tribunal tiver voz. Lucas sorriu. Marina soluçou. O juiz fechou a pasta, mas não o caso, e havia algo mais, algo que ele guardava para o final. Senhora dos Santos, quero que saiba que quando entrei no direito, muitos anos atrás, sonhei com situações como esta. Situações em que eu pudesse fazer diferença real na vida de alguém. Com o tempo, a burocracia, o volume de processos, a política, tudo isso vai apagando esse sonho. Aos poucos, você começa a acreditar que só pode administrar problemas, não resolvê-los. Ele respirou fundo. Hoje, por causa da senhora e do Lucas, eu lembrei por que escolhi esta profissão. Marina levou as mãos ao rosto, chorando silenciosamente. Antes de vocês irem, disse o juiz, eu quero pedir algo muito simples. Quero que voltem daqui a 30 dias, como combinamos, mas não apenas para falar de relatórios médicos ou assistência social. Quero que me contem como vocês estão, como estão vivendo. Quero saber se a vida de vocês realmente começou a mudar. Ele sorriu para Lucas. E quero saber se você está respirando melhor, jogando bola e dando trabalho para sua mãe. Lucas deu uma risada pequena. Posso trazer desenho? Perguntou o menino. O juiz sorriu de verdade, pela primeira vez naquele dia. Pode. E eu vou pendurar no meu gabinete. Ana Paula se aproximou e tocou o ombro de Marina. Vamos, dona Marina. A senhora tem uma consulta marcada ainda hoje. E eu vou com vocês. Marina olhou para o juiz uma última vez. Obrigada, senhor, obrigada de verdade. O senhor salvou minha vida. Salvou a vida do meu filho. O juiz balançou a cabeça. Não, disse, com humildade sincera. Eu apenas fiz o que a lei deveria fazer sempre, reconhecer o ser humano antes do número do processo. Ele pegou o martelo. E, com um tom suave, mas definitivo, declarou. Caso suspenso. Providências determinadas. Que esta família tenha, a partir de hoje, o que sempre mereceu, dignidade. O som do martelo ecoou pela sala. Marina saiu carregando não só o filho pela mão, mas também uma esperança nova, forte, pulsante. Era um daqueles dias raros na vida em que o mundo, por alguns instantes, parecia fazer sentido. Enquanto eles atravessavam a porta, Lucas virou-se e acenou para o juiz. O juiz retribuiu o aceno. E ficou assistindo enquanto os dois desapareciam pelo corredor. Naquele instante, ele soube que 30 dias depois, quando Marina e Lucas retornassem, algo estaria diferente. Não apenas na vida deles, mas nele também. Porque justiça, quando é verdadeira, muda quem recebe. E muda quem a entrega.